Fala galera, boa noite. Vamos lá. Hoje, 6/11, segunda-feira, primeiro dia da semana. Um dia bem difícil, né? Olha aí, a gente vê o Ibov 0,22 de alta e olha o candle que o Ibov deixou no dia de hoje, pessoal. Isso daí já mostra, né, como foi um dia complexo, um candlezinho aí, um doji, tá? Corpo bem pequeno, pavio também pequeno aí para cima. O mercado vindo de 2 dias, né, onde tivemos aí fortes movimentos de alta, tá? Ó, 2 dias aí de fortes altas. Que foi quarta-feira, né? Quinta foi feriado e sexta-feira uma puxada muito forte, já abertura em gap, né, no índice futuro. E o Ibov dando essa puxada aí, rompendo, né, aquela cunha que a gente tinha destacado, tá? E buscando alvos agora de correção que a gente tem aqui, ó, pegando essa mínima com a máxima lá de julho, a gente tem o mercado em cima do 61,8. A expectativa de hoje, né, pelo menos na minha visão, era que o mercado entregasse um movimento de correção, tá? Antes de, quem sabe, né, se for continuar aí na tendência de alta, para aí sim romper essa retração de 61,8 e entregar uma movimentação aí para cima. Mas, né, normalmente em alguns, depois de dias muito fortes assim, o mercado pode ficar aí travado, aguardando, quem sabe, a aproximação das médias, tá? A gente tem aqui, ó, a média de 9 lá embaixo, a 21 também, bem distantes. E aí pode ser que o mercado fique aguardando a aproximação dessas médias aí, tá? Antes de entregar uma continuidade aí para cima, tá? Nem sempre, pessoal, o preço vai até a média, tá? Às vezes a média vai até o preço e aí pode ser que o mercado fique mais travado, lateral, né, dentro de um range aí mais curto, enquanto as médias vão se aproximando, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente também, porque às vezes a gente acha que sempre, né, que o mercado esticar, ele vai voltar aí para buscar as médias, mas nem sempre isso acontece. Pode ser que o mercado fique aí, né, mais travado, acumulando aqui, enquanto as médias vão se aproximando, para aí sim ele entregar uma movimentação aí para cima, tá? Então, vamos ver, eu ainda espero que o mercado entregue esse movimento de correção, tá? Nos próximos dias aí. Seria o ideal, né? Ele fazer uma correçãozinha aí, tá? As médias aproximam e aí, se for o caso, né? Ele puxa aí uma continuidade, opa, puxa aí uma continuidade nesse movimento de alta, tá? E aí sim, né? Ele dá sequência aí para cima, ativando o pivô, enfim, tá? Então vamos ver como que o Ibov vai se comportar aí, mas de fato, se ele perder essa mínima aqui amanhã, pode ter expectativa ainda de ativar uma correçãozinha, tá? Já que ele deixou um paviozinho aqui, tá esticado das médias, então pode ser um cenário aí pro Ibov, tá? O gráfico semanal, olha essa barra forte aqui rompendo o canal, tá? E ativou aí, né, hoje essa forte barra aí da semana passada, tá? Então vamos ver se ele vai querer dar sequência aí essa semana para testar de novo essa região aqui de resistência, tá? Que a gente tem aqui. Então, essa resistência aqui. Opa. Eu vou até arrastar aqui essa região, tá? Aí, essa região toda aí de resistência ele vai testar ali ou, né, vai corrigir antes, tá? Ou quem sabe, né, voltar para baixo também, tem essa possibilidade, já que aqui a princípio a gente está vendo, né, uma movimentação de correção em 61,8 para quem sabe, né, ele continuar aí para baixo também pode ser uma perspectiva aí para o mercado, beleza? Mas de fato demonstrou bastante força aí nesses últimos dias, tá? Da semana passada. Índice futuro, diazinho bem complicado, né? Bem travado. Pelo gráfico diário, ó, a gente consegue ver o que? Que ele tinha chegado nessa região aqui importante, agora vai buscando alvos aí de repique. Tinha um canal de baixa aqui, ó, bem extenso. Essa região de pressão aqui onde ele tá. Se a gente olhar aqui, ó, a gente consegue ver múltiplos toques nessa região, tá? Ó, olha quantas vezes, né, o mercado testou essa região e não conseguiu superar, tá? E hoje também deixou aí um dojizinho e com espaço para corrigir, tá? Então
Vamos ver esse gráfico diário aí, como que ele vai se desenvolver. Média de 200, ó, ela tá cortando aí no meio. Conseguiu superar, né? E mesmo rompendo ela esticado, ele conseguiu, né, dar sequência aí no movimento e deixou esse candlezinho mais tímido aí no dia de hoje, tá? Os próximos alvos aí para cima, pessoal, estão nessa região aqui, ó. Tanto 50% aqui, tá? Nessa faixa de preço e essa grande zona de pressão aqui, ó, que tem 61.8 também junto aí, tá? Era uma região de forte suporte aí que foi perdido, virou uma forte resistência, ó, e junto com retrações, né, desse movimento aqui, ó, tá? Mínima com máxima, a gente tem o 61.8 bem aqui, no 122.800, tá? Caso o mercado siga em alta aí, vai ter então as próximas barreiras nessas regiões aqui, tá? Mas, de novo, ainda vejo o mercado esticado aí, principalmente, ó, olhando pela perspectiva aí das médias, né? A gente vê que as médias estão distantes, então, a princípio, vejo, né, mais atrativo e olho com mais cuidado para tentar pegar um movimento possível aí de correção, que foi o que eu tentei fazer hoje, mas o mercado não desenvolveu, né? Quando a gente vê esses... E aí, isso é muito importante também, pessoal. Quanto antes a gente conseguir identificar, né, dias assim, ó, melhor, tá? Porque eu sei que às vezes é difícil, é complicado, né? Até a gente pegar ali, né, a dinâmica no dia e às vezes realmente é complicado você já saber que o mercado vai ficar travado, né? A não ser que ele esteja entre regiões, né, muito relevantes, dentro de um range muito curto, né, com médias num intra-60 da vida, aí beleza, você já consegue ter uma perspectiva ali que o mercado, né, às vezes pode ficar ali batendo cabeça entre duas regiões complicadas, mas não foi o caso de hoje. A expectativa era de correção, e o mercado não conseguiu desenvolver, seguiu aí segurando nessa região e ficou nesse range curto. Então, quanto antes a gente conseguir identificar isso, melhor aí para a gente, né, evitar correr riscos desnecessários, tá? Pelo Intra60, ó, ele estava numa região onde a gente vê aqui, ó, que era uma regiãozinha aí de pressão. Ó, a gente teve vários toques aqui próximo dessa região, então estava esperando aí um movimento de correção aí, tá? Para quem sabe pelo menos trocar polaridade aqui embaixo, mas não foi o caso. Ele está trabalhando aqui também, ó, a gente tem uma região, pessoal, que caso ele venha testar, ó, tá? Pode ser uma região aí relevante, porque é uma fronteira de gap, tá? E também, ó, era um suporte aí que foi perdido, né, nesse gap de fuga que deu início a uma forte movimentação, segurou aqui. Então vamos ver se ele vem testar aqui novamente e se vai se confirmar aí como uma zona de pressão aí para o índice, tá? Beleza? Próximo aqui dos 120.500, tá? Mas hoje, ó, a gente vê um pregão aí, tá? Muito, muito travado, muito feio, ó. A gente pegar aqui, o início do dia foi nesse candle aqui, ó. Olha o rangezinho aí do dia de hoje. Candles bem pequenos aí. Depois de uma movimentação, foi o que eu destaquei no início do dia. Se a gente pegar essa mínima aqui, tá? Com o fechamento aí, né? A máxima de sexta-feira, ó. Foram 6.500 pontos reto praticamente. Teve esse movimento de correção aqui, mas de resto, ó, subiu reto aí, sem corrigir, tá? Então, ó, agora ele tem já as médias, né, pelo Intra60 mais próximas. Ainda acho que o mercado está esticado, principalmente olhando pela ótica do gráfico diário. Então, amanhã, o que eu aguardaria, né? Ou, caso ele abra em gap, né, ou venha testar essa região aqui e deixe alguma estrutura que indique, né, a possibilidade de buscar um movimento, uma venda, né, nessa região, pode ficar interessante, tá? Mas, por enquanto, para compra eu acho bem complicado. Ou, se ele deixar aqui, né, perder essa média de 9,21, deixa um pivôzinho de baixa aí, abrindo espaço para buscar, né, essas regiões aí de troca de polaridade, e vamos ter também retrações desse último movimento. Tanto se a gente pegar num movimento mais amplo, né, a gente vai ter essas retrações macro aqui, tá? Ou podemos buscar também, né, de um movimento... aí a gente tem que ver como que vai ser a dinâmica do mercado, tá?
mas dessa última pernada aqui a gente já tem aí, se a gente pegar aqui, ó, 1.200 pontos até 61.8, tá? Tem uma média de 21 aqui bem inclinada. Então essa média aqui, pessoal, muito cuidado quando ela tá muito inclinada assim, ó. Isso quer dizer que o mercado não pode passar ela aqui, né? Ou quem sabe furar ela reta aqui, já vi testar essa região. Não tô falando isso. Mas se o mercado ficar brigando com essa 21 inclinada desse jeito, pode ficar bem complicado aí para pegar um movimento aí de baixa, tá? Então vamos ficar muito atento ao posicionamento e a como essa média de 21 aqui do Intra60 vai se comportar amanhã, tá? Quanto mais inclinada ela tá, mais difícil é para o preço, né, perder ela, tá? Então vamos ficar atento a isso. E aí, como eu falei, aguardar um movimento de correção. Se ele vier testar essa fronteira de gap aqui, deixando alguma estrutura lá no Intra 5, a gente pode tentar uma venda ou se deixar um pivô, né? Se essa média de 21 for virando aí para baixo, e aí, né, dependendo de como o mercado se comportar, ó, testou e aí ela vira para baixo aí com o mercado entregando, né? Quem sabe uma movimentação nesse sentido aqui, tá? Aí sim pode ficar interessante para pegar um movimento de correção e aí buscar, né, confluência aí de retrações, né, com regiões importantes aí desse movimento de baixa, tá? Porque para compra realmente, como a gente viu pelo gráfico diário, ó, fica difícil, né, comprar aqui com as médias tão distantes, depois de um movimento aí de mais de 6.000 pontos, onde o mercado ainda não corrigiu, então é difícil a gente pensar em compra aí por enquanto, tá? Mesmo com essa 21 chegando aqui, eu ainda não fico tão confortável aí para olhar para a compra por enquanto no índice, tá? Pelo gráfico de 5 minutos, ó, o que a gente tinha? O mercado abriu praticamente aí sem gap, ó, dando continuidade na movimentação de sexta-feira, tá? Movimentação que vinha aí de alta. Hoje, logo na abertura, deixou um candle bem forte aí, quase 500 pontos, né? Acho que teve uns bem próximo aí de 500 pontos, ancorado aí nas médias, mas não conseguiu dar continuidade porque estava esticado. Então, o mercado não teve força aí para seguir em alta. E tanto que ele chegou aqui nessa região, ó, e deixou um topinho duplo aqui, tá? Quem conseguiu pegar a venda aqui, pessoal, show de bola, tá? É bem agressivo, né? Mas eu aguardei ele perder essas mínimas aqui para tentar alguma coisa, tá? Já avisando, né? Essa estrutura aqui de topo duplo, ó, tá? E também, né, um pivô de baixa aí, enfim. Já trabalhando abaixo das médias para tentar buscar uma correção, já que tinha bastante espaço para baixo para corrigir. Só que o candle aqui não foi muito bacana, né? Se a gente olhar, né, esse candle aqui, que foi onde eu entrei na mínima dele, teve muitos pavios aí, né? Meio que um candlezão de dúvida aí, né? Apesar de ter um corpo negativo bem expressivo, mas o ideal seria talvez ter aguardado um pullback, né? E aí pegar a continuidade, talvez aqui, ó, teria sido mais interessante aí para uma entrada, tá? Beleza? Que ele já estava alinhando as médias para baixo, num cenário, né, de aqui ele formou tipo uma bandeira, enfim. Mas a expectativa era de correção mesmo, então buscar por alvos aí de correção. A média de 21 estava lá embaixo, a média de 200 estava lá embaixo, tinha muito espaço até ela, ó, 1.500 pontos, tá? Daqui, ó, tinha 1.200 pontos, o mercado, né? Mas o mercado não conseguiu corrigir. E aí ele segurou nessa região aqui, ó, tá? Só que até então, né, antes dele deixar essas rejeições aí, a gente não tinha aqui uma região tão relevante assim, para você falar que fosse uma região de pressão tão, né, forte, principalmente pelo fato dele estar muito esticado. Então, mas no decorrer do pregão a gente viu que essa região aí foi uma região aí, ó, que eu já até deixei ela mapeada aqui. Essa região dessas mínimas é um suporte aí, né, que o mercado formalizou hoje. E também deixou aí uma linhazinha de tendência de baixa, ó, tá? Então, olha o range que o mercado trabalhou hoje, pessoal, 680 pontos, tá? Muito, muito pouca coisa, muito
ruim, né, para a gente conseguir captar alguma coisa num cenário desse, porque o mercado ele não desenvolve os movimentos. Essa venda mesmo que eu entrei aqui, cara, eu demorei aí mais de 1 hora aí, o mercado batendo cabeça aqui nessa região, para aí sim ele me tirar, depois tentar entregar um movimento, mas andou 300 pontos, ó, até essa mínima aqui, e depois voltou lá em cima e ficou nessa lenga-lenga aí o dia todo, tá? Então, fica bem difícil da gente fazer alguma coisa nesse cenário, principalmente quando a gente vê as médias assim, ó, vira para baixo, vira para cima, vira para baixo, vira para cima, o preço cruzando as médias aí a todo momento. E olha como que a 200 vem por baixo aí muito inclinada, né? Aquela 21 que a gente viu lá do Intra 60. Então, num cenário aí, amanhã vamos ver, pode ser que o mercado tente puxar aí para alta, né? Tá com as médias alinhadas aqui, 200 próxima, tá? Para quem sabe testar aquela região lá do Intra 60 que a gente destacou, tá? Mas eu sigo aguardando, quem sabe o mercado perder aí essas médias, essa região de suporte, tá? E deixar uma estrutura aí de baixa, né? Para a gente buscar por alvos aí de correção desse movimento do diário aqui, né? Já que ele tá mais esticado, beleza? Então hoje, ó, foi a única operação que eu fiz, foi essa venda aqui. Não evoluiu, foi me tirar e ficou aí nesse... Dias assim, pessoal, pelo menos na forma como eu opero, esses dias acontecem de vez em quando, tá? O pessoal até me perguntou, mas como que a gente faz, né? A gente tem que tentar identificar o quanto antes, né, esses cenários e filtrar bem aí as entradas para a gente tentar minimizar esse tipo de, né, ficar girando dentro desses cenários aqui, tá? Como a gente já vinha do mercado muito forte nos últimos dias, né, e esse início de pregão aqui bem brigado, bem complexo, a gente já tem uma expectativa de que o pregão possa ser travado e posicionamento das médias, região, os demais tempos gráficos, né? Se a gente olhar até o Intra 15, a gente vê que tinha uma 50 aqui, ó, bem inclinada aí por baixo, segurando bastante. O Intra 60, né, com a média de 9 aqui também. Então, a gente já começa, né, ir para compra, né, ele estando esticado no diário. A gente tentou pegar a venda aqui, o mercado não evoluiu, embolou as médias, ficou nesse contexto aí horrível. O melhor a se fazer é se preservar mesmo, tá? E aí, assim, né? Com o tempo de tela, com, né, critérios aí bem definidos e objetivos, a gente vai conseguindo identificar os momentos aí de não fazer nada. Que aí a gente evita de ficar girando aí dentro de um mercado, né, complexo desse jeito. O dólar, ó, pelo gráfico diário, esse dólar toda hora ele tá... O Profit toda hora tá tirando essa linha minha aqui. Uma região aí de forte suporte, ó, tá? Era uma fronteirinha de gap, ó. E aí segurou várias e várias vezes, hoje de novo. Assim como o índice, pelo gráfico diário, olha como que o dólar tá esticado, pessoal. Olha a 21 onde tá. Tem uma 50 aqui ainda no meio, média de 9 lá em cima, tá? E essa região aqui que tem múltiplos toques aí, né? Uma região aí que era uma fronteira de gap, virou aí um suporte, tá? Em vários e vários dias aí anteriormente. Inclusive, foi a partir daqui que ele deu essa puxada, ó, forte aqui para cima, tá? E agora novamente, né, trabalhando aí nessa zona de pressão. Então, você vai pensar em venda aqui, eu não consigo ver venda aqui no dólar por enquanto, tá? Pela região que ele está aqui no gráfico diário, posicionamento das médias aqui distantes. Então, eu aguardo por uma estrutura que me possibilite, quem sabe, buscar por um movimento de repique aqui, tá? Assim como o índice, a gente teve pregões aí anteriores, né, de quedas muito fortes e não corrigiu ainda. Então, o ideal seria ele corrigir, né, e aí sim rompe essa região com as médias próximas, né, num cenário de rompimento aí mais convicto, interessante, para quem sabe, se ele for continuar aí para baixo, né, aí vir testar essa próxima região de fundo, tá? O dólar ele tá dentro de um grande canal aí, ó, tá? Canalzinho aí de baixa, tem essa região de resistência aqui forte e essa região de suporte. São as zonas de pressão aí mais recentes, né, onde o dólar e realmente relevantes, né, onde o dólar
veio trabalhando aí nos últimos dias, tá? Então, ó, ambas essas regiões aí são regiões importantes e vamos ver se ele vai seguir aí nesse canalzinho. Se a gente colocar uma linha central aqui também, ó, quer ver? A gente provavelmente vai conseguir ver. Olha lá, que ele tá bem no meio aí, ó, dessa linha central aqui, tá? Também é uma região, ó, onde faz muita pressão, tá, pessoal, no preço. Então é bem importante a gente ficar atento a esses detalhes também, tá? Pelo Intra60, ó, o que a gente tem? O dólar, ele tem essa grande fronteira aqui, ó, de gap, tá? Deixa eu até ajustar aqui, ó. Essa grande fronteira de gap aqui, tá? Como uma zona de pressão aí, onde ele pode... Deixa eu tirar essa linha aqui, que não faz mais sentido. E ele tá encaixotado, ó. Se a gente olhar aqui, é um grande caixote, né? Ó. Então, enquanto ele não sair dessa região aí, não adianta, né? Porque enquanto ele estiver aqui dentro, não adianta. É difícil fazer alguma coisa, né? Dentro de um range tão curto, tá? Então é aguardar mesmo ele sair dessa região aí. E aí, né? A gente tem essa outra região de fundo aqui pelo Intra60. Mas, como eu disse, né? A gente viu lá no gráfico diário que o dólar ele tá numa grande zona de pressão lá do diário, bem relevante, tá? Bom, aqui. Então, é aguardar ele romper aí para um dos lados, mas o ideal é buscar por uma correção. Aqui, o que ele pode fazer também? Deixar um fundinho duplo, né? Ó, fundinho duplo, e aí superando essas máximas aqui, ele ativa o fundo duplo, e aí a gente pode trabalhar com alvos, né? De retração desse movimento de baixa, tá? Para ele buscar. E também essa zona de pressão aqui, né? Que é uma fronteira de gap aí que a gente viu, ó, desse gap aqui, tá? Colocando as médias, ó, pelo Intra60, a gente vê que tá 9 a 21 chegando, né? Para quem sabe ajudar a impulsionar aí para baixo, mas eu vou aguardar por um possível rompimento aqui dessas médias, né? E essa 21, quem sabe amanhã ficando meio que flat aqui, ó, tá? E aí, né, pode ser que até um início de pregão aí mais complicado, mas aí depois, ó, ele rompendo aí e deixando estrutura lá no Intra 5 para buscar uma correção, ficaria viável aí para tentar alguma coisa, tá? E aí a gente vai ter aqui também, ó, uma zona de pressão aí no dólar, tá? Intermediária entre, né, essa fronteira do gap e também, né, esse suporte, tá? Eu vou até deixar aqui. Então, ó, tá dentro desse range aí. Pelos 5 minutos, ó, a gente viu sexta-feira, ó, um pregão totalmente lateral e travado entre essas duas regiões, tá? Essa região aqui, pessoal, ó, eu tinha mapeado ela assim, ó, tá? Tava mais ou menos aqui, ó. Beleza? Porque eram os toques que eu tinha aí, tá? E aí, para buscar retrações, né, desse movimento, confluência com média de 200, só que aí o que o dólar fez, né? Ele ficou brigando aqui na primeira hora, quando ele deixou esse candle aqui, ó, foi um candle bacana, tá? De força, teve o maior volume do dia, ó. Maior volume do dia, um baita de um candle aí, ancorado nas médias, ó, alinhou as médias para cima, 9, 21 e 50, e abriu espaço. Tinha um risco-retorno bem interessante aí para buscar retrações e confluência aí de 61.8 com média de 200, tá? Só que ele não conseguiu evoluir, né? Ele tentou subir aqui e depois voltou, né, para estopar todo mundo que tinha comprado aqui embaixo e ficou aí, né, arrastando dentro desse range aí, voltou para dentro do range, né? Mas realmente era uma entrada interessante, ó, ele tinha fechado já acima dessa zona de pressão, dessa resistência, tá? Fazendo um rompimento aí com médias próximas e alinhadas, tá? Todas as médias aqui, ó. E demonstrando força, né?
maior volume do dia, então um cenário bacana aí para ele tentar puxar aí esse movimento de correção, tá? Mas ao longo do dia a gente viu que o mercado não teve força, e aí, né, eu ajustei essa linha aqui justamente porque agora a gente tem aqui, ó, uma região de resistência e essa região de suporte, que é aquele suporte forte que a gente viu lá. E, pô, se pegar aqui o dólar hoje também, ó, 28 pontos, tá? Muito, muito, muito ruim. Acho que teve só nessas últimas semanas e meses, teve um dia, acho que foi em setembro, cara, ou agosto ou setembro, se não me engano, que o dólar ficou num range, cara, muito, muito pequeno, que foi, se não me engano, menos de 20 pontos, tá? Mas hoje foi um dia bem parecido, então assim, de vez em quando acontece, pessoal. O mercado vai ficar preso aí nessas regiões, médias emboladas, e o importante é você não ficar forçando a barra. Pô, tentei uma comprinha aqui, me estopou, o índice lá também ficou muito feio, médios embolados. Para que eu vou ficar tentando operar aqui no meio desse range aqui, tá? Num cenário complexo, que a gente vê que a 21, a 200 está vindo bem inclinada aí por cima, então complicado, tá? Então amanhã, ó, aguardar uma estrutura aqui, né, nessa região, um rompimento dessas médias aí, com, né, saindo aqui, superando essa resistência, porque de novo, muito cuidado, tá, para não ficar operando aí no meio dessa lateralidade aqui, tá? Ou você vai buscar por algo aí nos extremos, no caso aqui, né, no suporte, tá? Ou aguarda um cenário convicto aí, onde o ativo consiga romper essa região aqui para cima, e aí médias alinhadas, troca polaridade, faz pullback, e aí sim abre espaço para buscar, né, regiões de alvo aí para cima, beleza? Bom, vamos ver a agenda amanhã, o que, que a gente tem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Ó, a agenda amanhã, pessoal. Atas de reunião do Banco Central, 8 horas, não, antes de abrir o mercado. De resto, amanhã é um dia tranquilo, tá? Então amanhã a gente não tem aí, a princípio, nada de tão relevante aí na agenda. Então vamos ver como que o mercado vai se desenvolver aí. Se a gente olhar alguns ativos aí, ó, Petro tá embolada aqui nesse triângulo, tá? Entre uma região de troca de polaridade, com as médias meio emboladas aqui. Se Petro deixar um pivô de baixo e confirmar perder essas médias, pode, né, ajudar ao mercado, ao Ibov, né, entregar um movimento de baixa, enfim. Mas vamos ver, pode ser que ele forme um ombro cabeça ombro aqui também, ó, segurando, né, nessa troca de polaridade aqui, nesse suportezinho, ó, que ele está segurando. Puxar um rompimento dessa linha de tendência aqui, pode tentar uma retomada aí para cima e ajudar a puxar o índice, tá? Vale chegou muito esticada numa região da média de 200 com fronteira de gap e forte resistência, tá? Então vamos ver como que Vale vai se comportar aí, ó, nessa região, tá? Imagino que faça um movimento de correção, difícil romper essa 200 aí direto. Pode até ser que ela tente dar continuidade aí amanhã, enfim, mas eu aguardo por uma possível correção aí em Vale, ou pelo menos ficar de lado aqui, enquanto essas médias aí vão se aproximando, para aí sim entregar uma continuidade, tá? Mas vamos ver se finalmente ela vai sair, superar, né, esses 70 aí. Tá preso entre os 60 e os 70 aí já há bastante tempo. Quase o ano todo, né, desde abril aí, né, final de abril. E vamos ver se definitivamente ela sai desse range aí. Mas um movimento bem amplo, ó. A gente vê aí que 15% desse fundo praticamente reto, sem corrigir, tá? YouTube vai querendo sair também dessa região embolada, ó, tava entre um suporte e uma resistência, tem esse alargamento aí também, tá? Mas também, olha onde estão as médias, tá? Médias ainda distantes para um rompimento saudável aí de uma região de muita briga. Olha como que era um suporte bem forte, essa região virou uma resistência forte. Para romper isso daqui, o ideal era ter as médias bem pertinho aí, né, apoiando. E não sair de um movimento, né, que veio aqui de baixo já reto para romper. Então, por isso que eu falo, a expectativa é que o mercado corrija. Se vai corrigir ou não, não sei, não tem bola de cristal, não tem como a gente saber. Pode ser que os ativos fiquem aí, né, de lado, pode ser que corrija, pode ser que tente dar sequência aí, abre em gap, né, já puxando forte, enfim. Tudo é possível, mas a expectativa é de correção por enquanto.
Bradesco até que, né, um cenário aí, rompeu uma linha de tendência aqui, um triângulo, segurou num suporte forte aqui com retração, deixou o pivô de alta, vamos ver se, né, essas médias aproximam aí para ajudar a impulsionar também. E Banco do Brasil também segue forte, querendo testar aí a máxima histórica aqui nessa região. Vou até tirar isso daqui, essa retração aqui. Vou colocar aqui, ó. Essa região aqui é o TH, né? Topo histórico, onde ele está trabalhando aí. Vamos ver se vai ter força para superar essa região, tá? Eletrobras também querendo superar aí uma resistência, mas olha como todos os ativos que a gente vê aí, nesses ativos de peso aí no Ibov, estão tentando romper regiões muito fortes de resistência com as médias longe, ó, tá? Rompimentos esticados. Então, pode ser que o mercado fique brigado aí, esses ativos, né, ficando num cenário de briga e puxando correção, pode puxar aí, né, tanto o Ibov quanto o índice futuro, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tido aí uma excelente segunda-feira. Vamos que vamos, só o início da semana ainda. E focar e concentrar aí pra gente pegar boas operações amanhã e no decorrer aí da semana, beleza? Tamo junto. Abraço.